Pois bem, dona Magda, a senhora lembra, e todos aqui lembram, e principalmente quem está nos assistindo nesse momento, do leilão da Carris. Sim, há pouco, né? Foi há pouco tempo. Sim. E o anúncio, né, que virou meme pelo estado inteiro, que quem ganhou foi a empresa Viamão. Uma, conforme os seus usuários, uma das piores empresas que exploram o transporte coletivo aqui no Rio Grande do Sul, porque quem é de Viamão ou quem anda no Viamão sabe que os seus usuários reclamam que os ônibus estão sempre sujos, atrasados, quebrados, a passagem é muito cara, enfim, e todo mundo se surpreendeu negativamente que essa empresa, justamente essa, adquiriu a Carris, que já foi considerada a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil. E que a gente sabe como fazem alguns governos, que vão sucateando as empresas até que possam vendê-las assim a preço de banana, como já fizeram com outras estatais aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, a notícia é que a empresa que ficou em segundo lugar, ou seja, que perdeu o certame, o leilão, agora ingressou no judiciário para invalidar aquele leilão, acusando, então, tanto a prefeitura do processo do leilão por vícios e ilegalidades, como acusando também a empresa que ganhou por falta de documentos. É claro que também se ouve o outro lado. E a empresa Viamão diz que prestou todas as garantias, apresentou a proposta e todos os documentos de habilitação. Então, o leilão da Carris, não sei se vai se resolver tão rápido e pode se tornar uma novela. Está em compasso de espera. Pode se tornar uma novela. Falar sobre isso. Sim, depois. Gostaria de falar. Moisés. Faz parte de todo o processo de licitação. Isso está dentro do previsto. Não há nenhuma novidade. Sempre quem perde entra na justiça, né? Quem ganha é criticado. Eu não estou dizendo que problemas não existem, mas qual empresa de transporte público no Brasil não é alvo de crítica dos seus usuários? Essa eu sei, nenhuma. Nenhuma. Acertou, mas tirou 10. Eu estou muito atento sempre. Muito bem. Então, assim, eu torço por todas as empresas, ainda mais quando se trata de uma empresa daqui. Então, eu faço votos que, se vencedora for, a empresa de Viamão tenha êxito, né? Agora, responsabilizar apenas governos de sucateamento, eu não acredito que seja justo, porque o modal do transporte público, para quem estuda a fundo isso, ele está comprometido por uma série de fatores, não só pelo preço do combustível, não só pela entrada dos aplicativos no país, mas uma série de problemas. Nos últimos anos, e isso não é só dos últimos 2 governos de Porto Alegre, isso se arrasta há muito tempo. Quero lembrar que lá na época do Olívio Dutra, se declarou ali uma conta a não pagar. Se deu um calote no transporte público, que depois outros governos ficaram com rombo para administrar. Houveram, sim, problemas de administração, problemas de corrupção, tudo isso aconteceu. Agora, a gente tem que discutir se uma empresa de transporte de ônibus, ela é mais importante, a colocação de recurso público ali, do que a colocação no posto de saúde, na segurança pública, na educação, porque é o que está acontecendo na última década. Nos últimos anos, nós estamos falando em dívidas de centenas de milhões de reais para sanear o déficit de uma empresa de transporte. Eu espero muito que, nesses últimos anos, a gente viu vários esforços sendo empenhados para isso, e eu espero que o poder público, não importando se é essa administração, se foi anterior ou se será a futura, que nós tenhamos transporte público, mas tem que parar também de fazer aquele discurso de queremos passe livre, queremos tarifa zero para a população. Tem que dizer quem que paga a conta. Alguém paga a conta. Então, quando se fala de gratuidade, alguém tem que pagar por essa gratuidade. E acredito que não há, o cobertor é curto, não há condições. Aqui é diferente do que, por exemplo, em São Paulo, que subsidia o transporte público com bilhões por ano. Então, assim, repito, é normal ter a judicialização de quem fica fora. Vamos acompanhar o processo. Se não der, se for dar,
vago não foi, né? Mas se der alguma inabilitação da empresa vencedora, isso está na mão da justiça, faz parte. A gente lamenta, Magda, e a gente tem dito isso aqui, a gente lamenta que o poder público fica amarrado às vezes, principalmente quando tem a questão de dar menor preço, e às vezes acaba refém no processo da legislação, tendo que dar para uma empresa que logo acaba dizendo que é inexequível. Exatamente. Então, assim, é o que mais acontece, vamos né? acompanhar, mas deixar como está, não tinha como deixar. Não, veja, o transporte coletivo ele é um serviço público como é a educação e a saúde. Sim. É que, infelizmente, se trabalha muito na lógica do lucro, né? E por isso que cada vez mais se ganha fôlego em muitas cidades no Brasil, e cidades grandes, inclusive maiores que Porto Alegre, estão fazendo os estudos e algumas já colocaram em prática a tarifa zero. Por quê? Porque acaba que as prefeituras e os governos do estado, eles têm aportado recurso para empresas. E mesmo assim as empresas imputam ao usuário um valor exorbitante de tarifa de ônibus, né? Aqui mesmo, o exemplo é da empresa Viamão, que recebeu da prefeitura de Viamão aí alguns milhões de reais, recebeu do governo do estado outros tantos milhões de reais e se dizia quebrada, enfim, e agora se coloca para comprar a Carris por quase 110 milhões de reais. Quer dizer, não consegue entender essa matemática, é uma matemática confusa. Mas eu te né? explico. Mas me deixar terminar, fica melhor. Aí tu vai conseguir entender a minha Calma, com muita calma. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Não, fica melhor, porque daí tu vai conseguir... Não, mas é dizendo que eu vou te explicar. É isso, só tá dizendo isso. Tu pode concluir. É que eu não sou tão inteligente, não vou conseguir me lembrar depois do que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer, Moisés, é isso, é que já que o governo do estado e que a prefeitura tem que colocar recursos para uma empresa, né, por que ela já não assume, então, totalmente isso? Agora, tem outra questão que é o seguinte, o Moisés diz o seguinte, eu torço pela empresa, eu torço pelo usuário, pelo cara que vai pegar o ônibus, porque eu já conheço a empresa que ganhou e ela não pode mudar da água para o vinho descendo a lomba do sabão. Nem pode ter vinho porque não pode beber para dirigir. Exato, mas ela não pode mudar assim tanto a qualidade do seu serviço. Eu gostaria que ela fosse uma empresa que prestasse um serviço de grande qualidade, mas não é, né? Então, eu torço pelo usuário, por aquele cara que vai utilizar o transporte coletivo aqui na capital. Mas temo que, se mantiver essa empresa, a não ser... E tomara que ela queime a minha língua, não vai ser assim tão... Tomara que eu morda a minha língua. Não, deixa... Se político diz que vai mudar e a gente acredita, por que eu não vou acreditar numa empresa de transporte? Não, que grosseria com os colegas. Grosseria com os coleguinhas que entregam. O Chicão, como próximo político, já está ofendido, ofendendo os políticos. Olha, deixa eu responder. Vamos lá. Não, olha a conversa paralela. Guto, o que eu quero deixar claro é que quando eu falei do passe livre, o governo anterior aqui apresentou uma proposta do passe livre. Disse que se os empregadores pagassem uma taxa por carteira de trabalho assinada, daria para pagar. Fez o cálculo e apresentou. Foi rechaçado. Segunda proposta, houve uma proposta também de um pedágio urbano, que no primeiro mundo, acesso a uma série de regiões, cobram um pedágio, foram dadas duas alternativas. Foi rechaçado. Todo mundo quer almoço grátis, mas ninguém quer pagar a conta. Então, isso já aconteceu, essa discussão, não se teve frutos, porque alguém tem que pagar a conta. Carris, alguém paga a conta. São centenas de funcionários, alguns funcionários aí... Por terem uma qualificação, por terem um rendimento, existe também toda a questão trabalhista, existem aqueles que estão com licença de saúde, enfim, há um preço a se pagar. O que eu quero dizer é que, por exemplo, na gratuidade de Porto Alegre, foi uma das últimas capitais que reduziu a idade da gratuidade da passagem do idoso. Era 60 anos, quando o Brasil inteiro, existe uma lei nacional, dizia que era 65. Aí uma lei federal foi alterada e quem é que deveria pagar esta conta? Os prefeitos foram lá no governo federal pedir. O governo federal não pagou.
Dizer que a gente quer o passe livre, que a gente quer a tarifa zero, alguém vai pagar. É o governo que vai pagar. É por isso que a gente faz o questionamento e eu digo que eu torço pela empresa que é daqui. Se tivesse ganho uma empresa de fora, torceria pela empresa que ganhou. Porque é essa empresa que vai prestar o serviço para a população. É essa empresa que vai ter que botar ar-condicionado em todos os seus carros. É essa empresa que vai ter que pagar. E detalhe, não trabalhou, a lógica muda, né? Não trabalhou, não está dando rendimento, não tem qualificação, vai ser demitido. E aí a causa, o passivo trabalhista que existe hoje também vai ser admitido por quem ganhar, seja a segunda que entrou na justiça, seja a Viamão. O que eu estou querendo dizer é que há mais de uma década se soma um déficit de centenas de milhões, vários governos passaram e tentaram, outros lá atrás deram calote, como eu dei o exemplo ainda na administração, era Olívio Dutra, se não me engano. Então, o que a gente tem que dizer é que todos querem gratuidade, mas no estado de São Paulo, alguém paga. Aí tu tem a gratuidade, vamos dizer, as cidades que têm gratuidade, sabe quem é que presta serviço, Magda? Empresas privadas. É gratuito, mas a empresa é privada. Só que o que acontece? O governo vai lá e paga. O Guto, a Carris era pública, mas todas as outras empresas aqui da ATP recebem um percentual de subsídio. Neste governo, e faço daí um reconhecimento ao secretário de Mobilidade, à EPTC e ao governo Sebastião Melo, não houve aumento da passagem. A Câmara votou algumas coisas importantes para que não houvesse o aumento, então não houve o aumento. Então, atrelar a estatização ao passe gratuito é uma desonestidade intelectual. Porque onde há passe livre, muitas empresas são privadas, só que são subsidiadas pelo poder público. Nós é que não temos dinheiro aqui, às vezes, para comprar gás num posto de saúde. E aí nós vamos botar 345 milhões no déficit da Carris. Entendeu? Muito bem entendido. Muito bem entendido. Entendeu? Não, eu não entendi. Ah, então. Quer dizer, entendeu, mas não concorda. Hein, Guto? Entendeu, mas não concorda. Não. É que o governo já está aportando recursos. Não subiu a passagem porque ele subsidiou. E nos outros municípios também. E o governo do estado também subsidiou. Então, se o governo já está colocando recurso, ele que preste o serviço. É que a minha lógica é diferente da lógica do Moisés. E eu respeito a lógica do Moisés. Eu não estou aqui desrespeitando. Não, é uma disputa de... nem chega a ser uma disputa. É uma troca de ideias. É uma visão diferente São que vocês visões têm. de mundo diferentes. Obrigado, Ana Magda. Eu acho que são visões diferentes. Eu acredito que o transporte coletivo é um serviço básico como saúde, como educação, e que deveria ser subsidiado pelo governo, já que ele já está fazendo isso. Na verdade, nós estamos pagando duas vezes, porque o Estado já está colocando dinheiro nas empresas de ônibus, e ainda assim nós estamos pagando a passagem do ônibus. É isso. Estamos pagando duas vezes. Eu quero pagar uma vez só aí, pois é. Não é isso. Eu estou dizendo que isso não existe. Isso não existe. Para ser subsidiado e ter a passagem livre, alguém vai pagar. Não importa se é estatal ou se é privado. Tá, chegou. Acabou o recreio.